Agora a gente entra no noticiário internacional. Em carta enviada ao Congresso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a permanência na disputa pela reeleição. E para falar sobre toda essa repercussão, recebemos hoje o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio. Muito bom dia, professor. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E eu já aproveito para fazer a nossa primeira pergunta. Essa carta vem em meio aí uma enxurrada, uma onda de pressão cada vez maior sobre Joe Biden para que ele desista então dessa corrida eleitoral, né? E ele vem com essa carta dizendo justamente o contrário. Olha, eu não vou desistir e eu acredito que eu sou a única pessoa capaz de conseguir derrotar Donald Trump. Agora, como essa carta, professor, vai impactar, né, essa dinâmica dentro do Partido Democrata agora para a próxima eleição? Primeiramente, bom dia, Soraya, bom dia, Marcelo, também satisfação estar com vocês. Essa carta do Biden, então, primeiramente, o grande ponto desse imbróglio da candidatura do Biden é a questão da idade, que já estava sendo levantada há algum tempo e se intensificou com o debate entre Trump e Biden e o desempenho. Então, hoje, Biden está com 81 anos de idade. Ele se demonstrou no debate titubeante, muitas vezes desconectado. Depois ele justifica isso não por uma questão etária, uma questão própria da condição da idade, mas é que ele teria passado mal, chegou a fazer um exame de Covid, mas voltou-se a questionar as competências dele na condução. Então, com essa carta, ele tenta dar um recado especificamente para setores do Partido Republicano que questionam a sua continuidade na disputa eleitoral. Porque, com isso, o grande problema foi o quê? Foi que setores do Partido Democrata questionaram e levantaram a possibilidade. Tanto que ele coloca que ele está muito bem obrigado e que ele teria, né, ele foi indicado nas primárias como candidato e a sua retirada, o seu nome, seria um atentado contra a própria democracia, pois os representantes do partido o indicaram para tal. A questão é se realmente o Partido Democrata afiançará a continuidade da candidatura do Biden diante vamos dizer, crescente, né, da crescente conquista de espaços por parte do candidato opositor, Donald Trump. Professor Danilo, muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez na Jovem Pan. Professor, nós teremos então um debate aí, uma disputa com base num desgaste político de fato, ou seja, uma rejeição. Os dois têm grandes rejeições, né? Trump e Biden passa também a ter, embora a economia tenha recuperado, né, professor? Mas ele não consegue capitanear tudo isso em razão da sua condição física, seria o grande empecilho mesmo. Hoje a questão, Marcelo, bom dia, é a questão etária. De alguma maneira, a questão econômica, e te explico, e a questão da ação internacional dos Estados Unidos e seus insucessos. A questão etária, novamente, é levantada. Isso já era uma preocupação anterior a esse debate. Né? Vemos o Biden, hora ou outra, em eventos públicos, perdido, com uma impressão de devaneio, solto. Isso mostra aos olhos do eleitorado uma insegurança. Questão econômica, ocorreram avanços, mas o próprio Donald Trump diz, não foram suficientes, não foram substanciais. A América ainda, de alguma maneira, patina, tanto que
Biden, no próprio debate, diz, olha, se há dificuldades, foram dificuldades herdadas no seu governo, Donald Trump. E a questão dos insucessos internacionais. Então, os Estados Unidos, de alguma maneira, que tem interesse, inclusive, uma das questões questionadas por Trump, é a relação do filho do Biden com o lobby econômico na Ucrânia, na perspectiva de exploração de hidrocarbonetos, petróleo e gás natural no Mar Negro. Então, é um questionamento. Então, os Estados Unidos se envolvem numa guerra que, para Trump, por exemplo, é uma guerra indevida, uma guerra que os Estados Unidos não deveriam estar. É um problema que poderia ter sido evitado. Outra questão é o fracasso de toda uma política interventiva no Afeganistão, um fracasso tremendo, o retorno do Talibã. E, por fim, que é o mais grave aqui, a questão do Oriente Médio, enfraquecimento da presença e da ordem americana dentro do Oriente Médio, o afastamento da Arábia Saudita, o aliado histórico dos Estados Unidos, da sua área de influência, a ascensão do Irã no arco xiita, a guerra em Israel contra o Hamas, inclusive o drama humanitário, né, sofrido pelos palestinos nesse conflito. Essas questões, inclusive, geraram comoção dentro do mundo acadêmico norte-americano, que é um eleitorado tradicionalmente ligado aos democratas. Então, esses são os fatores que geram preocupação na continuidade da candidatura do Biden nessas eleições presidenciais. Para a nossa conversa, o nosso comentarista hoje, José Maria Trindade, ele também vai te fazer uma pergunta. Zé. Pois é, Danilo, uma vez um profissional da área de marketing me disse o seguinte: ninguém pode admitir uma derrota, né? Nem que esteja em 10º lugar, e nem com luz apagada, trancado no banheiro. Neste caso, o Biden está com uma situação que se chama nos Estados Unidos de pato manco, né? O governante que está no cargo, mas não tem total controle da política. Esta situação aniquila a possibilidade de vitória do Biden, né? Eu vejo que a possibilidade de sucesso do Biden é mínima, para não dizer coisa pior, Trindade. O que nós observamos, volto a insistir, já durante o governo Biden chegou-se a falar da interdição do Biden, né? O afastamento do Biden por incapacidade. Né? A questão você mesmo disse, né? Da autoafirmação da virilidade, da autoafirmação da competência. Ele também poderia se portar como um homem público, como um estadista, Marcelo Soraya, e simplesmente dizer, olha, não tenho condições, e indicar um candidato que, na minha opinião, é a Kamala Harris, a candidata natural, né, a candidata vice-presidente. Se ela tem viabilidade eleitoral ou não é outra história, mas seria a candidata natural, e, em nome do interesse do partido, né, dar continuidade. Mas o que me parece, o que nós temos aqui é uma tentativa de autoafirmação individual de competência, de virilidade, de sanidade e de saúde, e quem agradece aqui é Donald Trump, não há dúvida alguma. E ele vai usar dessa estratégia para tentar até o final, pelo menos por enquanto é o que parece, mostrar que tem capacidade física e mental para continuar no poder, né, professor? Obrigada. Mais uma vez, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio, que nos ajuda sempre a entender esse cenário internacional, às vezes bastante conturbado. Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia a todos, meus amigos. Bom dia.